Boa noite, amigos. Boa noite. Estamos aqui para mais um webinar do nosso Impacta Game Hour. Estamos com uma programação muito bacana aqui. Só mostrando para vocês um pouquinho, né? Já tivemos alguns, né, dois webinars na semana passada, um sobre desenvolvimento de jogo 2D plataforma com Unity, outro desenvolvimento de um jogo 3D FPS com Unity. E ontem tivemos um muito bacana sobre QA e jogos com a professora Amanda, que teve o Hugo Damião como seu convidado, foi muito bacana também. E hoje vamos continuar com a programação aqui com o processo de produção de jogos digitais, com o professor Davi, que eu vou trazer agora aqui para dar um oi para vocês. Ele é doutor e mestre em tecnologias da inteligência e design digital, graduado em tecnologia e mídias digitais, editor do Game Reporter, que é o primeiro blog brasileiro especializado em games, sócio da Dolemes Digital e professor do curso de jogos digitais da Faculdade Impacta. Se eu for colocar tudo aqui do professor Davi, não vai caber na tela, né? Mas ele é um dos pioneiros da internet do Brasil também, trabalhou lá em velhas companhias. Isso aí. Do tempo do bit lascado. Pioneiro do mundo digital. E eu vou deixá-los agora com ele, vocês fiquem à vontade, aproveitem bastante aqui todo o conhecimento dele. O Impacta Game Hour é uma iniciativa nossa do curso de jogos digitais da Faculdade Impacta. Nós estamos com as matrículas abertas, então você fica à vontade também para pedir informações para nós, se te interessar. E no final, vou voltar aqui com algumas informações sobre como você pode obter o seu certificado de participação. Legal? Então, vou deixá-los aqui agora com o professor Davi e até daqui a pouco. Legal, Alan, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui na live da Faculdade Impacta para falar de jogos digitais, né? O Alan foi bem generoso aí, mas as barbas brancas não escondem a idade e mostra, obviamente, que essa questão de tecnologia está presente no meu dia a dia há bastante tempo, né? A gente brinca que a gente é da época da internet discada, do bit lascado, né? Mas, enfim, hoje estamos aqui para falar do processo de produção de jogos digitais, esse assunto tão interessante, né? Que nos cativa tanto, né? Então, boa noite a todas que estão acompanhando, boa noite a todos que estão acompanhando. Novamente, Alan, muito obrigado pela apresentação e muito obrigado também pela iniciativa, né, na produção dessas lives, né? Quem já está aqui com a gente, Josmar Pinheiro, boa noite, já mandou uma mensagem aqui para nós, né? Espero que você curta aí, Josmar, e à medida que vocês tiverem perguntas, né, vocês podem fazê-las aí no chat, que no decorrer ou ao final da apresentação, né, tanto eu ou o professor Alan podemos responder. Vamos lá? Vamos falar desse tal processo, né, de produção de jogos digitais, né, que exatamente é isso, né? Hoje a minha ideia aqui, né, dar uma visão geral, né, do que é esse processo, né, de como ele acontece, né, quais são os principais pontos deste processo e por onde nós vamos caminhar aqui. Vamos lá, então, Então, vamos lá, o professor Alan já me apresentou, meu nome é David Oliveira Lemes, está aí o meu contato, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou entrar em contato posteriormente, mas você me acha também no LinkedIn, né, com este mesmo nome, me procure por lá, que tem, inclusive, todos os links, né. Eu gosto muito
desse assunto, né, desse processo de produção, porque é um assunto que eu venho explorando academicamente há bastante tempo, né? Eu acho que há bem mais de 10 anos foi tema aí em diferentes níveis, né, do meu mestrado, do doutorado, né? E agora está condensado aqui em alguns pontos específicos, que a minha ideia aqui é dar uma visão geral deste processo, né? Vamos ver por onde a gente vai andar, né? Qual que é o conteúdo aqui? Tem essa breve introdução, vou falar do processo de produção no passado e no presente, a importância do planejamento e do gerenciamento de produção, uma visão geral da produção do jogo, pré-produção, produção, teste e pós-produção, né? Então, uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte, né? O processo de produção de um jogo, ele está longe de ser um processo simples, né? E é bom que isso seja dito, né? Bem claramente, né? Porque é muito interessante você pensar no seguinte: jogar é uma coisa, produzir um jogo é outra totalmente diferente. Mas elas não estão desvinculadas, né? Porque elas são movidas aí por uma paixão, né? A paixão pelo jogo digital, a paixão pelos jogos, né? Mas uma coisa que todo mundo que vai entrar na área, que quer estudar este assunto, por que não fará também aqui o curso na Faculdade Impacta, né? Tem que entender essa questão. Não é um processo simples. Bom, se não é um processo simples, é um processo, obviamente, complexo, né? Então, os produtos se tornam muito complexos, necessitando aí conhecimentos das mais diversas áreas. Então, é interessante você notar o seguinte, né? Que hoje, quando a gente fala de jogo, a gente está falando de um produto que é produzido por um conhecimento multidisciplinar. Ou seja, eu tenho pessoas que trabalham com concepções artísticas, juntamente com pessoas que trabalham com concepções técnicas, que trabalham com vendas, que trabalham com marketing. É um conjunto de pessoas unidas em torno de um produto extremamente complexo e não tangível, né? Porque está você, a não ser que seja um jogo de tabuleiro, né? Você não pega, mas você joga por intermédio de uma tela. Então a gente não pode pensar de uma maneira simplista e não pode também ignorar a importância, né, de se produzir um produto complexo. Então, por mais simples que um jogo seja, que você já tenha jogado, eu joguei esse jogo, ele é simples demais, né? Saiba o seguinte: apesar de ser simples, ele é um produto extremamente complexo, dotado aí de diversas tecnologias e dotado também, né, de diversos conhecimentos em sua produção. Então, quando a gente olha para o passado, né, e você começa a estudar a história da produção de jogos digitais, no início dessa produção, lá nos anos 1970, 1980, né, quando eu e o professor Alan, acho que já éramos nascidos, né? Mas muitos de vocês, talvez que estejam acompanhando aqui, não eram, né? Era natural, quando você estuda o processo e conhece a história do desenvolvimento e da produção, você vê equipes pequeníssimas ali, de baixo orçamento, fazendo produtos pequenos, né? Se você quer conhecer mais, você consegue achar documentários dos mais diversos aí nas plataformas de vídeo até no YouTube, né? Só que esse processo ele passou por um grande amadurecimento nos últimos anos, né? E hoje vou repetir novamente, ele é um processo altamente complexo, né? E é interessante, né? Tem uma reportagem onde o game designer Don Deglow, em 1987, disse que um jogo levava 12 meses para ficar pronto. Isso quando a gente fala de microequipes ou individualmente. E hoje, quando você lê notícias de produção de jogos digitais, você vê o seguinte, né? São equipes gigantescas, uma produção milionária que demoram muitos anos. Não é raro você, se você é um jogador ou uma jogadora que acompanha o mercado, você vai ver que grandes blockbusters, né, como essas grandes franquias, demoram aí sempre para sair um novo alguns bons anos, né?
Ou seja, são muitos anos de produção e muitos anos de desenvolvimento, né? Então, é muito interessante, né? Você, além de você ver essa questão do tempo, você vai também ver muitas cifras envolvidas nisso tudo, né? Por exemplo, a The Economist, uma das principais revistas de financeiras do mundo, e olha que eu estou com uma imagem aqui de uma matéria já antiga, né? Mas que mostra que muitos jogos, né, custam aí na casa dos milhões de dólares para serem desenvolvidos. Então, quando você vai trabalhar nessa indústria, obviamente ela exige muita competência artística e técnica, né? Você vai ver que é uma indústria que investe milhões de dólares, né? Mas você pode pensar o seguinte nesse momento, se você está acompanhando aqui a live, pô, mas você está falando de um mercado que é fora do Brasil e dentro do Brasil, né? Pois é, né? Aqui, como o mercado ainda está em construção, né? Existem muitos editais sobre desenvolvimento de jogos que já foram realizados no passado, né? E alguns orçamentos desses editais podem chegar facilmente aí a R$ 1 milhão, né? O que para o mercado nacional é um investimento muito grande. Isso estou olhando para o passado, mas se eu olhar para o presente, olha só, né? A SPCine está com um edital aberto, né? Que vai disponibilizar até R$ 400 mil para a produção de jogos. Então, se você está interessado, tem o linkzinho aí, spcine.com.br/editais, né? E você tem até o dia 18 de agosto para submeter um projeto. Então, se você ficar interessado, você pode acessar aí esse espaço onde, né, de repente, a sua ideia pode ser financiada, né, por um órgão aí, se eu não estou enganado, é do governo do estado ou da prefeitura, eu não lembro agora exatamente, mas é de São Paulo, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala do processo de produção de um jogo, a gente está falando de 4 etapas distintas, né? Que é a pré-produção, a produção, os testes e a pós-produção. Ou seja, eu planejo, produzo, testo e analiso o que foi testado, né? A gente nunca, e é muito interessante, porque nós já tivemos aqui uma live aí de Quality Assurance, né? Que provavelmente tratou dessa questão dos testes, né? Então é importante saber que todo jogo precisa ser demasiadamente testado. Então, quando a gente olha para esse ciclo aqui, a primeira fase é a fase de pré-produção, é quando você começa este ciclo de produção. Ele é extremamente importante, porque ele define o rumo de todas as outras fases, né? Então, é na pré-produção que você define como será o jogo, quanto tempo ele terá de desenvolvimento, qual vai ser o tamanho da equipe, orçamento e afins, né? Ele é importante, né, porque é na pré-produção que você trabalha também muitas etapas da concepção. E veja, dependendo do caso, até 25% do tempo, né, do prazo total do projeto pode ser gasto só no planejamento e na pré-produção, né? E do que se trata essa pré-produção, né? Obviamente, se não vai... eu gosto de fazer a seguinte analogia, né? Vamos supor que você recebeu de herança, hoje, né, um terreno grande, uma localização boa na cidade, e um valor substancial em dinheiro, de uma tia-avó que você não lembrava mais dela, né? E você só pode gastar esse dinheiro de uma única forma, construindo uma casa naquele terreno. Você não tem outra chance de gastar esse dinheiro, só na construção de uma casa, né? O que você faria? Iria até uma casa de material de construção, gastaria todo o dinheiro em todos os materiais possíveis e começaria a construção com qualquer pessoa que você conhecesse, ou contrataria alguém para fazer um projeto da casa, depois contrataria um mestre de obra, só para então começar a construção, né? A pré-produção é importante por causa disso, porque você planeja, né? Você não vai abrir um software de produção como uma engine
de jogo e sair produzindo o jogo. Você tem que planejar antes de executar. Então, essa etapa de pré-produção, ela compreende o conceito total do jogo, quais são os requisitos desse sistema. Vamos entender o seguinte, né? Um jogo digital é um software de entretenimento, né? Que tem seus requisitos de produção. O planejamento desse projeto e uma lista de verificação que vem depois aí, uma lista de verificação que vai depois da pré-produção, né? Tudo que vai ser verificado depois. Ou seja, eu planejo, eu tenho as ideias, eu faço um planejamento e eu verifico se tudo isso foi, de alguma maneira ou outra, feito. Então, a gente começa com um conceito inicial do jogo, que ele é o primeiro passo. Vai ser um jogo do quê? Vai ser um jogo, um side-scrolling, onde um personagem que anda super rápido tem que coletar moedas douradas. Ou é um jogo de tiro em primeira pessoa, onde eu tenho que matar monstros oriundos da Segunda Guerra Mundial. E assim por diante. Então, a ideia é a ideia central do seu jogo. Sem uma ideia, é impossível você definir o que vai ser feito. Então, essa ideia, e é muito interessante essa questão, né? Porque pode ser uma ideia extremamente ampla, abrangente, que vai ganhando detalhes ou vai sendo refinada à medida que uma equipe multidisciplinar vai olhando para essas ideias e vai trabalhando ou adicionando pequenos itens, né? E até é bem interessante que dentro desse processo, né, de geração de muitas ideias, podem surgir ideias absurdas que gerem a outras ideias, né? Então, é um momento onde você pode gerar ideias, é um momento do vale tudo, né? Mas também é um momento de definir, ou seja, né, eu tenho um conjunto de ideias, ok? Não desenvolvi, não desenhei, não programei, não testei. Mas é muito importante nessa fase de pré-produção definir qual que é o hardware que vai rodar esse jogo, qual que é o gênero, quais são os principais recursos que estão presentes nesse jogo, né? Como serão os cenários, como serão os personagens, como vai ser a jogabilidade, que é a habilidade de jogar algo, né? Tudo deve estar muito claro, né, para qualquer pessoa da equipe que esse conceito for apresentado, né? Todo mundo na equipe tem que entender como o jogo será. Então, este conceito amplo, ele tem que ser acessível a todos, né? E, além de ser multidisciplinar, né, é interessante que ele não é raro de ser feito de forma coletiva. Ou seja, não é só uma pessoa que vai ter a ideia de algo e essa ideia vai prevalecer sobre o todo. Muitas vezes é feito de forma colaborativa, ou seja, muitas pessoas equilibrando muitas ideias e sempre vai ter alguém que dá a palavra final, né, para definir o que será feito. Então, imagina que são muitas reuniões de brainstorm, né, essas reuniões cujos objetivos são ampliar e amplificar o processo de geração de ideias, tendo como foco uma coisa muito simples, né, gerar resultados. E jogo bom, a gente sabe, jogo bom é aquele jogo divertido, né? A não ser que seja um jogo de treinamento e educação, mas eu tenho que gostar de estar jogando aquele jogo, né? Então, você também vai decidir qual plataforma vai rodar esse jogo neste momento da pré-produção, né? Deve-se pensar nas limitações técnicas, né? As características da plataforma. É um jogo indie, um jogo online, um jogo para PS4, um jogo para 3DS, enfim. Para quê? Né? Então é um momento que vem aí as ideias principais e as definições de onde esse produto rodará, né? Então vamos supor que você já tem a ideia principal, você já criou toda a ideia, você já tem aí, já sabe no que consiste esse projeto, né? Então chega um momento que você precisa entender aí quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que a gente chama de análise SWOT, né? Os pontos fortes e fracos são influências internas ou externas, né? Sobre as quais a gente tem algum controle. E é fácil a gente também identificar algumas oportunidades nessas ameaças, né?
E algumas coisas, obviamente, podem fugir do controle, né? Quando a gente tem as influências externas, e obviamente pode afetar o projeto. Então, vamos pensar da seguinte forma: você teve a ideia, conceituou, organizou, né? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Tem oportunidade? Tem alguma coisa que ameaça essa ideia? Porque você pode colocar tudo a perder se você não fizer uma análise extremamente organizada disso tudo, né? Como ponto forte, você pode listar aí recursos inovadores, preço acessível. Como ponto fraco, né? Orçamento baixo, pouca experiência da equipe. E como oportunidade, por exemplo, né? A tendência da indústria para algum gênero, né? Ou uma concorrência forte. A gente teve uma explosão dos jogos indies nos últimos anos, né? E, sobretudo, jogos que remetiam a jogos antigos do passado, né? Teve uma grande tendência há poucos anos de jogos dessa natureza, né? Era uma tendência da indústria. Por exemplo, vamos analisar esse jogo que provavelmente vocês conhecem, é um jogo incrível, né? Watch Dogs, lançado em 2014. Quais são os pontos fortes? É um jogo multiplataforma, acessível de praticamente todas as plataformas disponíveis. Pontos fracos: gráficos abaixo do anunciado e alguns bugs no seu lançamento. Oportunidades, né? Inovação do gênero ao abordar a mecânica de hacking, né? Quem já jogou sabe o que eu estou falando, né? Você podia hackear sistemas, você pode, né? Se você já jogou este jogo. E qual foi a grande ameaça, né? Foi lançado muito próximo do GTA V. Então, olha só, uma ameaça externa que a equipe não tinha como planejar, né? Mas, enfim, está aí o jogo até hoje, mas, assim, é uma análise dessa natureza que você pode submeter o seu conceito de jogo. Muito bem, né? Você está tudo conceituado. Quais são os requisitos do sistema que você vai desenvolver? Lembrando que você vai desenvolver um software de entretenimento, um jogo digital, que tem que ter todos os requisitos para ser um jogo, no mínimo, divertido. Como que você vai pegar esse conceito e transformar ele em algo real, né? A equipe, nesse momento, pode definir aí as tecnologias básicas, todo o pipeline, como vai acontecer a produção, né? E redigir essa documentação. É importante, e muito importante, né, que tudo esteja documentado, da simples ideia até a mais complexa e maluca, né, para que se tenha um histórico da produção deste produto digital. Além de, obviamente, né, a estimativa de tempo e também, por que não, o orçamento. Então, dado todo esse conjunto de elementos, né, assim, o que eu vou priorizar, o que eu não vou priorizar ao longo da produção, né? Alguns pontos são mais importantes que outros, por isso que é importante entender todos os requisitos. E quando eu falo de requisito, estou falando de uma necessidade a ser implementada aí no sistema, né? Um pulo é um requisito, uma coleta de item é um requisito, um cenário é um requisito e assim por diante, né? Agora vamos supor que você tem um projeto orientado a tempo, né? E você tem uma data final de finalização, provavelmente você vai ter que voltar aqui no conceito e cortar algumas ideias para que você realize o tempo desculpe, o projeto dentro do tempo determinado, né? Porque quando a gente começa a trabalhar e a desenvolver questões dessa natureza, a gente quer que todas as nossas ideias sejam implementadas. É importante entender que algumas ideias precisarão ser tiradas da lista, né? Para que o produto seja executado no tempo determinado, né? E seja também finalizado. É interessante olhar para os recursos também, que eles podem ser divididos em algumas categorias, né? Como o processo, né? Recursos ligados à melhoria do processo de desenvolvimento, que envolve a melhoria das documentações e os processos internos. A produção, que são recursos ligados à melhoria de ferramentas e tecnologia, como, por exemplo, o modo de como os objetos destrutíveis funcionam, e até a jogabilidade, são recursos compostos por elementos de jogabilidade que afetam a experiência do jogador, né?
E outra coisa importante de você ter sempre em mente nesse momento é o seguinte, que um jogo bom, um jogo divertido para você, né? Porque dentro dos inúmeros gêneros, tem gente que gosta de um gênero, tem gente que não gosta de determinado gênero. Mas, sobretudo, você vai estar planejando uma experiência do ato de jogar, né? Não é um filme que você assiste passivamente, não é um livro que você pode ler até passivamente, mas é algo que você vive uma experiência do ato de jogar. Então é fundamental que você está projetando, planejando e executando uma experiência digital interativa, né? Que é o jogo digital, né? Então você levantou os requisitos, levantou a tecnologia, linguagem de programação, engine, softwares, enfim. O que você vai fazer? Você vai colocar tudo isso num documento, né? Como a indústria chama de GDD, de Game Design Document, né? Onde você vai colocar aí todas as informações desse seu projeto. E é muito importante, né, definir aí e também estar presente desse documento todo o cronograma e os prazos, inclusive, para o primeiro protótipo, né? Que a gente chama de alfa aí, que é os 50% do jogo pronto, e a beta, que é muito próximo do final, necessitando só de algum polimentos e correção de bugs que já foram identificados, né? É por isso que o teste é importante, que muitos bugs, muitas vezes, não são identificados pelas equipes iniciais de projeto, né? Pois bem, né? Levantou os requisitos, está na hora de planejar, né? Você está com todas as informações reunidas do seu projeto, né? Você vai ter um cronograma indicando qual etapa deve ser executada e por quem, ou por um grupo de pessoas. Assim é possível você compreender o todo. Lembrando que, como eu disse no início, né, um produto dessa natureza é executado aí por uma equipe multidisciplinar. Isso tem uma equipe multidisciplinar, cada equipe trabalhará num pequeno pedacinho do processo como um todo, né? Então, é necessário, das atividades que serão realizadas, né? Eu vou precisar que parte de uma equipe termine algo para a outra começar, porque existe uma cadeia do processo, né? Ou seja, mesmo que a pessoa esteja programando os elementos do cenário, outra estará desenhando e muitas vezes elas terão prazos diferentes na execução desse trabalho. Então é muito importante o estabelecimento de um cronograma com todas as etapas deste planejamento, né? Uma vez que você está com um cronograma pronto, definindo assim todas as etapas, né? Você deve verificar se tudo foi previsto como foi previsto, se não está faltando nenhum item do seu projeto e se tudo cabe, obviamente, no prazo, para ver se nenhuma tartaruga vai fugir para o mar, né? Para ver se você não esquecer um ponto crucial, que se você lembrar só no final, você coloca o projeto todo a perder, né? E é muito interessante que isso é feito em equipe, não é feito sozinho, né? E a equipe deve se perguntar nesse momento, quando você está planejando, né? O trabalho que deve ser feito, a ordem que o trabalho deve ser feito, quem fará esse trabalho e quando o trabalho deverá ser concluído. E aí tem diversas ferramentas que podem te ajudar nesse processo todo, né? Identificando a atividade, a ordem, a pessoa, o profissional responsável e uma data final de conclusão, né? Você pode usar Excel, Google Docs, planilhas, né? E ferramentas mais populares e da moda como o Slack ou o Trello, mas é sempre importante conter todas essas informações para que o grupo que vai estar trabalhando nesse projeto entenda o todo, né? Com descrições, datas e afins. Muito bem, né? Você teve o conceito, levantou os requisitos, fez todo o seu planejamento aí do jogo e a produção agora, né? Quando a gente fala de produção, a equipe que vai colocar a mão na massa começa a produzir todos os assets do jogo, todos os elementos que estarão presentes aí
no jogo digital, né? Então, essa fase de produção, ela depende muito de uma fase de pré-produção bem feita. Contudo, né, a pré-produção ela não está gravada em pedra, né? Ela pode sofrer algumas alterações. É muito comum no processo de, quando você está produzindo, você adicionar itens ou eliminar outros itens, porque você concebeu inicialmente algo intangível e agora na produção você está dando vida, entre aspas, né, bem aspas aí, né, aquelas ideias, você está dando forma às ideias, né? Então a produção ela compreende o quê? A implementação do plano que foi feito anteriormente, o rastreamento de todo o processo para ver se todas as pessoas envolvidas cumpriram todas as etapas do que foi planejado, a conclusão dessas tarefas e uma lista de verificação de todo o processo. Quando você implementa esse plano, é muito importante, né, que todos os membros saibam exatamente o que precisa fazer, né? A gente não pode, nesse momento, ter nenhum membro da equipe perdida ou perdido no processo, né? Todo mundo tem que saber o que vai fazer e tem que conhecer, obviamente, todas as ferramentas necessárias para realizar esse trabalho, né? E o projeto deve ser implementado de tal maneira que, né, uma pessoa não dependa exatamente do outro. Apesar de ter um processo de encadeamento de todo o processo de produção, as pessoas podem trabalhar paralelamente, independente, para que no final se junte tudo e nenhuma pessoa atrase aí o trabalho de outra pessoa. E para que isso aconteça, né, para que um membro da equipe não atrase o trabalho de outro membro da equipe, é fundamental o rastreamento aí de todo o progresso, né? É a ligação do que foi planejado inicialmente com os pontos que estão sendo produzidos, né? É óbvio, né? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de checar os itens de desenvolvimento, checar o cronograma, checar a documentação, sempre voltar no planejamento para ver se a produção está contemplando tudo que foi planejado anteriormente, né? Isso que é chamado do rastreamento de todo o processo, para que, durante o processo, a desorganização não cause aí um erro fatal, né? Ou seja, algo que não dá para ser administrado no final. Isso pode ser feito de várias maneiras, né? Com uma lista, uma planilha com lista de itens a serem desenvolvidos, né? E ali os códigos, usar a lista de assets e assim por diante, né? Ou seja, você tem que saber, dentro desse espectro total do processo de produção, rastrear o progresso é fundamental para que, se tem certas etapas do processo muito atrasadas, outros membros podem ajudar na execução desta tarefa. Muito bem, né? Você já está lá no processo de desenvolvimento, você começa então a concluir essas tarefas, as tarefas começam a ser concluídas, né? Os artistas concluem as artes, os programadores concluem os códigos, né? E assim por diante. Mas é muito importante que, apesar das pessoas, os membros da equipe, concluírem as suas tarefas, é fundamental que o projeto sempre passe por uma revisão, né? A revisão, ela é a etapa final após você rastrear todo o progresso, né? E a revisão, ela dá conta, né, de tentar identificar elementos que não foram realizados, ou escaparam, ou por algum motivo não foram feitos. E como isso é feito, né? Por reuniões de equipe, né? Contudo, essas reuniões, elas não podem ser muito longas, elas têm que ser enxutas e eficientes, com a finalidade bem clara, né? Com a pauta distribuída previamente para os seus membros e com a finalidade de rever o processo. Sem falar que a
pontualidade é fundamental, né? Imagina que você está trabalhando, que eu já disse logo no início, que não é um processo simples, né? É um processo complexo, é um produto complexo, né? Se você ainda tem atrasos, né? Imagine quão complexo isso se tornará ainda. Muito bem, né? Uma vez lá que você já produziu a sua versão alfa, depois foi para a sua versão beta, é muito, isso é um jargão da área, né? É muito comum, né, que uma vez que eu tenha um produto que já possa passar por algum tipo de teste de funcionalidade, né, sejam geradas builds, né, pequenas construções do conjunto, um construto, né, da grande gama de elementos que compõem o jogo, né, ou seja, geram um arquivo que pode ser jogado, né, um arquivo que pode ser jogado por colegas, pelo orientador do projeto ou por você mesmo, né. E é importante que esse projeto esteja em condições, né, de passar pela construção dessa build, ou ser buildado, com essa palavra foi aportuguesada, né, para que possa ser realizados os primeiros testes, né, e, obviamente, também, né, é neste momento que, muito provavelmente, se você tem planos de lançar esse produto em diversos idiomas, você, neste momento, você consegue também começar a trabalhar na localização. Quando a gente fala de localização, a gente está falando de tradução de termos. Muito bem, com a build em mãos, é fundamental que se comecem os testes, né? Que também faz parte do ciclo de produção. Lembra que o teste ainda não é a última etapa, né? Porque uma vez que o produto é testado, muitos bugs aí poderão ser encontrados, e esses bugs eles voltam ali para o desenvolvimento, para a produção, para que sejam consertados e testados novamente. É muito interessante, né, que a gente consegue classificar esses bugs. Uma vez que eu começo essa etapa de testes, eu tenho que entender que eu tenho que colocar esses testes dentro de um período de tempo, ou seja, eu tenho um período X e determinado para testar esse produto e vou ter que, obviamente, fazer uma catalogação e uma lista desses testes, né, sobre esse tema, que o controle de qualidade, Quality Assurance, foi realizada uma outra live aqui, que vocês poderão conferir aí no canal, né? E com os bugs listados, eles voltam depois para o processo de produção. Mas a classificação de bugs é bem interessante, porque tem 3 bugs que são muito facilmente identificáveis quando você está testando algo, né? Que é o tal do crash bug, aquele bug fatal que trava tudo, trava todo o processo de jogo, né? Ele tem que ser priorizado aí no processo como uma solução imediata. É aquele bug que precisa ser corrigido imediatamente para que os outros testes continuem a ser realizados. Os bugs críticos, né, que impedem a progressão do jogador por algum mau funcionamento, e um bug menor, né, que ele é até percebido pelo jogador, mas ele não impede o gameplay, a sessão de jogo, né? Pode ser uma textura, um erro de texto e afins, né? Dentro desse cronograma de testes, né, você pode também solicitar que pessoas externas joguem o seu produto e respondam um questionário sobre o produto, tentando ou submetendo o seu produto o seu jogo a olhares de pessoas fora da equipe, né? Também é uma atitude aí salutar. Pois bem, né? Chegamos na etapa final, que vem depois dos testes, que é a pós-produção, né? Dentro desse processo aí de pós-produção, né? Você tem que pensar o seguinte: o jogo não acaba quando você coloca na Steam, por exemplo, no itch.io ou outra loja online, né? Porque
Imagina o seguinte, você fez um projeto, né? Esse projeto está todo documentado, só que está todo espalhado aí, de repente, nas máquinas de quem produziu, em armazenamentos online e assim por diante. Mas é preciso que você tenha aí um kit de fechamento, onde você reúne todos os elementos desse projeto, né? O código, as artes, os assets, a documentação, para uso futuro, né? Então, é fundamental nesse momento que você realize, né, um pós-mortem, como é chamado dentro da indústria, com a equipe do projeto, né? E o que é esse pós-mortem, né? Quando a gente fala de pós-produção, estou falando do pós-mortem e do kit de fechamento. O pós-mortem, né, nada mais é que a discussão juntamente com a equipe, né, do que foi aprendido com o projeto, né, quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, feedback da equipe, as comentários sobre as reuniões, perspectivas de melhoria, e pode ser produzido, inclusive, um documento de lições aprendidas durante o processo, que pode ser usado posteriormente, quando for trabalhado em algum ajuste ou uma nova versão do projeto. Então, é fundamental esse post-mortem para que a equipe documente tudo e converse tudo depois do fechamento, né? Não é uma prática tão usual, mas é uma prática salutar que pode ajudar muitas equipes de desenvolvimento. Quando a gente fala de kit de fechamento, é a organização de tudo que foi feito, inclusive, né, com a documentação do pós-mortem também, para que, quando no futuro for feita uma nova versão, remasterização, patch de atualização, portabilidade para outra plataforma, tradução para outro idioma, pessoas que, porventura, trabalharam no projeto tenham todo esses elementos de forma organizada, né? Então, é fundamental esse kit de fechamento, né? Então, assim, como consideração final, aqui, antes de abrir para perguntas, né? É uma estrutura de trabalho sugerida, né? De forma que você possa organizar todo o processo de produção pensando em times menores ou até times maiores. E é fundamental que você não subestime nenhuma dessas fases de produção. A pré-produção e o planejamento é importante. A produção é fundamental, sem ela nada existe. Os testes, eles são fundamentais, né, para que o produto chegue ao final de forma jogável, e a pós-produção serve para o refinamento do produto que foi desenvolvido, né? Então, pular alguma dessas fases pode fazer com que o cronograma estoure, o orçamento estoure, a qualidade caia, dentre inúmeras possibilidades. Então, é fundamental que você olhe para esse processo, entenda esse processo e vá juntando aí os bloquinhos de conhecimento para a realização de um produto digital desta natureza. Ok? Vou parar aqui o compartilhamento. Professor Alan, está por aí ainda? Opa, estamos aí, Davi. Aí. Opa, agora que eu vi aqui, né, o chat está cheio aqui, né? Um abraço aí pro Oload, Tiago Lidé, olha só, muito bem, Tiago, já conversamos muito em outras ocasiões aí, né? Muito bem, professor Alan, você quer mediar, quer fazer tem algum comentário aqui que seria interessante dar uma olhada? Tem um comentário aqui do Oload, que eu vou colocar no stream. Sim. Ó. Ele está falando sobre a BGS e os independentes e tal, que ele não vê tantas notícias assim sobre um evento
dessa magnitude sobre os independentes. Uhum. Eu não sei se você pode comentar alguma coisa. Ah, legal. O loading. Muito bem, obrigado pela pergunta. De fato, é só a gente pensar o seguinte, né? Essa questão da notícia, a tragédia vende muito mais, né? O blockbuster vende muito mais, o grande vende muito mais. A gente pode fazer muitas analogias aí com livros de autores independentes, cinema independente, quadrinho independente, né? Dificilmente os indies estão na grande mídia. Você tem que procurar o indie na imprensa especializada ou nas plataformas especializadas, né? Eu lembro muito bem da, das áreas indie lá da BGS, né? Apesar de toda a qualidade de ex-alunos expondo jogos, ex-alunos da Faculdade Impacta, né? Sendo expositores, lançando seus produtos lá, não era a área mais visitada da feira, né? Todo mundo queria ver ali o grande jogo, ou, nos últimos anos, né? Até o grande youtuber e assim por diante, né? Mas é um jeito de se começar, é um jeito de, inclusive, produção de portfólio para quem está trabalhando, é um jeito de mostrar o trabalho também, por que não, né? Então, apesar da grande imprensa cobrir muito pouco, vez ou outra a gente vê essas notícias na grande imprensa, né? Ou senão você vai ter que buscar essas informações em fóruns especializados, sites especializados, blogs e assim por diante. Ou seja, né, você vai correr à margem, a informação ela está margeada, ela não está ali no centro de tudo, né? É, é a mesma coisa quando a gente olha para a grande imprensa, para a tragédia, né? Nunca a notícia boa vende, né? O que vende é a notícia que gera clique, que gera envolvimento, é a fofoca, enfim, é o que está nos grandes temas, né? E o jogo indie, ele não está nos grandes temas, eu nem sei o dia que estará. Contudo, né, você consegue aí, estando à margem, né, buscar aí as, as informações nesses veículos especializados, né? De repente também é uma questão de posicionamento, né? Porque se você for ver a BGS é uma feira, né? Então o público dela até é o público que vai consumir, não propriamente os jogos nacionais, porque um grande obstáculo é o fato das pessoas não conhecerem tanto assim a produção nacional, né? Então, às vezes, num evento como esse, Sim. apesar dos esforços dos desenvolvedores e tal, de ter a área dos independentes, o pessoal acaba indo mais por outras atrações, né? Como você falou, um Sim. YouTube, os estandes das grandes empresas e tal, então é meio, né, meio complicado. Mas como você falou também, não invalida, né, não invalida a De jeito, participação. É uma de questão de jeito. você pensar em termos de verba, pensar em termos estratégicos, até que ponto compensa, qual que vai ser a tua estratégia lá no evento, né? Alguns anos que eu fui, tinha gente vendendo o jogo, quer dizer, então o cara tá lá, ele vai tentar vender o jogo dele, independente, não apenas ficar mostrando o jogo e tal, mas vender também, né? O Uhum. Thiago fez um outro comentário aqui interessante sobre a atenção que as três grandes, né, Sony, Microsoft e Nintendo, têm dado a projetos independentes, né? Uhum. Eu não sei se você pode comentar alguma coisa a respeito também. Isso é interessante, né? Porque mostra que o indie está entrando em todas as plataformas, né? O interessante é que o indie, muitas vezes você vê
a narrativa experimental, o gráfico experimental, a história experimental, e você acaba fugindo daquilo que comumente é visto, né, nos grandes títulos, né? Eu acho que é interessante porque isso também mostra a força do independente, apesar do comentário anterior dizer assim, por que não aparece? Não aparece, mas as empresas estão vendo, né? As empresas, assim, os grandes players, porque a Steam já vê há bastante tempo, existem plataformas focadas nisso, como o itch.io, né? E outras plataformas que vocês conhecem, a plataforma da Unreal, por exemplo, né? Mas isso mostra que o indie tem muita força, né? E essa força está chegando nas grandes... Não, já chegou há bastante tempo, né? Mas está se ampliando nas grandes plataformas de distribuição. Bacana. Qual você acha que é o maior desafio dentro desse processo de produção que você detalhou aqui na tua fala? Uhum. O que você acha que é o maior desafio? Maior de todo, assim, eu acho que... Especialmente para o pequeno, né? Para quem está começando. Eu acho que é o planejamento. Né, já... Eu acho que é o planejamento, viu, Alan? Assim, uma vez que você vai conceber algo, depois você vai produzir esse algo. Só que entre conceber e produzir, você tem que planejar. E você tem que executar esse planejamento. Então, a etapa do planejar, às vezes ela fica complexa, pelo seguinte, né? Porque às vezes a gente subestima ou superestima tempo para as atividades, né? Às vezes uma atividade que você acha que levaria 3 dias, você leva 8. E aí o seu planejamento já caiu. Se você não fizer um rastreamento desse planejamento para o ajuste do processo, você pode se perder no final, né? Então, eu acho que o planejamento é o principal desafio, né? Sem invalidar nenhuma das etapas, né? Mas se você planejou corretamente, depois da concepção, você vai conseguir produzir, testar e finalizar com bastante segurança. Tá. Quando se fala também de desenvolvimento, de forma geral, planejamento é sempre um grande destaque, né? Exatamente. Se você não planeja, como você vai construir? Como você vai fazer? Né? Você tem que planejar para executar, né? Sim. Não dá para executar sem um planejamento prévio, Sim. né? Sim. Senão você vai, igual tem uma literatura muito específica no passado, você não pode trabalhar, como era o termo? Code like hell, alguma coisa assim, né? Sair programando e depois transformar aquilo no inferno, né? Sim. Então, enfim, tem que planejar para executar. Ó, a Camila, que foi nossa aluna, está sendo bem assídua aqui na nossa Muito bem. webinars. Oi, Camila, legal, obrigadão pela tua presença aqui. Olha que comentário interessante que ela fez. Tem algumas empresas brasileiras que acabam fazendo sua própria divulgação para poder ficar mais conhecido, né? Criando blogs, posts e assim vai. Exatamente, muito bem, ó. Inclusive, quem falou da BGS primeiro foi o Load? Foi, né? Isso. O Load. A Camila estava na BGS em umas edições passadas, aí divulgando. Estava, né, Alan? Não estou falando besteira, não, né? Estou falando certo, né? Isso, Ainda bem que a memória está funcionando aqui, né? A Camila estava na BGS divulgando lá o seu produto, né? E agora deixa eu fazer uma propaganda do curso ali, justamente essa questão de blogs, posts e como divulgar o seu produto é justamente o que a gente trata na disciplina de marketing digital do curso, né? Sim, assim, a Camila provavelmente lembra aí da disciplina e nessa disciplina é tratada justamente esse ponto. Se você tem um produto independente, você tem que botar esse produto independente na rua, como você faz, você tem que criar a sua própria divulgação. Sim. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? O Josmar. O Josmar fez um comentário aqui interessante também. Ó, ao produzir um jogo,
No planejamento, eu tendo a história, o melhor seria começar pelo cenário ou pelo personagem e obstáculos. Pode ser, Josmar, só que sem esquecer também, né, que tudo isso, além de ser desenhado, vai ser programado, né? Então, ao mesmo tempo que você vai... E de repente, o seu jogo nem precisa contar aí com obstáculos, de repente tem outra mecânica de funcionamento, né? Mas é fundamental que, ao mesmo tempo que essas questões estão sendo produzidas artisticamente, sejam produzidas também na forma de código, né? Sim. Aqui o Thiago fez um comentário que ele falou, ele falou que vai ser polêmico aqui. Vamos lá, hein, ó. Olha aí. De forma polêmica, acredito que todo indie precisa lutar para ser mainstream, para viver do que se gosta. Assim como toda banda precisa fugir do underground para consolidar sua carreira. Justamente, né? Assim, eu acho que acho que o Thiago tá certo, né? Obviamente, se você está trabalhando, se inicialmente você é indie, em algum momento você vai querer estar no mainstream, né? Mas de repente pode ser um mainstream dentro de um nicho específico, né? A gente não pode esquecer aí, né, que o Chris Anderson tem aquela teoria da cauda longa, né, onde os nichos específicos de determinado segmento produzem tanto quanto os mainstreams ou os blockbusters. Então, os nichos são muito importantes também. É muito interessante essa questão, né? Mas eu acho que também você pode ser mainstream dentro de um nicho específico. De repente, esse nicho está lá no final da cauda econômica, né? E é interessante quando você olha para essa teoria econômica e da cauda longa, você vê que a soma, né, de todos os nichos, ela pode ser maior ou igual aos principais blockbusters ou mainstreams, né? Mas legal, Thiago, eu acho que, ok, concordo aí com o seu comentário, né? E obviamente os indies querem chegar ao estrelato, né? Tem que sair do underground. O Gerriomar Ferreira também fez um comentário interessante aqui, que pode, de repente, até abrir oportunidades aqui. Ó. Então, o pessoal fica esperto aqui. Ele está dizendo que, boa noite, sou professor de matemática e estou querendo usar a utilização dos games como forma de ensinar minha disciplina com foco no pensamento computacional. Você tem Legal. alguma sugestão, alguma dica para o Gerriomar aqui? Ô, Guilherme, obrigado pelo comentário, né? Excelente comentário. Eu acho, Alan, acho que você pode me ajudar aqui, mas se o Gerriomar começasse usando Scratch, eu não sei exatamente qual é o nível da turma que ele leciona, né? Mas se ele usasse Scratch como forma aí de planejamento da disciplina, ele podia, inclusive, construir os próprios jogos com a turma, né? Ah, sim, sim, Não é? Se ele usasse Scratch, né? sim, sim. Eu não sei se você consegue colocar aí, buscar o URL aí na internet, e colocar o endereço do MIT, que tem lá a Sim, sim. ferramenta, né? Mas eu acho que pode ser um bom caminho aí para o Girosmar. Agora, a não ser que ele já tenha mapeado jogos comerciais, né, para aplicar aí, porque existe uma tendência educacional que é o tal do GBL, né, que é o Game Based Learning, quando você usa o game para engajar, né, e para ensinar algo, né? Por exemplo, você pode muito bem aprender sobre o desembarque da Normandia na Segunda Guerra Mundial, lendo um livro de história, assistindo o Resgate do Soldado Ryan ou jogando Battlefield, né? Então, eu acho que ele está no... quer usar o Gerosmar já fez um comentário aqui do que ele Então, quer usar o Godot, né? e Legal, Gerosmar, acho que você está no caminho correto, né? Uma sugestão é que você procure, né, literatura sobre game-based learning, né? Ensino baseado em jogos para te apoiar nesta jornada, né?
E você tem que entender que, assim, você tem que entender que game-based learning é diferente de gamificação, né? Gamificação é uma coisa, game-based learning é outra, mas tenho certeza que você vai encontrar literatura de forma bem tranquila aí se você buscar esse termo, né? Você pode buscar nas bases, né? Os anais do XP Games, né? Você pode buscar no Google Scholar, enfim, você vai encontrar aí bastante literatura a respeito. Parabéns pela iniciativa. Olha, aqui para a gente fechar um comentário do Prector. Prector. O mais difícil de ser índio desconhecido deve ser a falta de sustentabilidade financeira. Quando se vira mainstream, o mais difícil parece ser preservar a alma que te fez chegar ao sucesso. Esse é um dilema. Se você colocou a gente aí num dilema interessante aí. Mas, de fato, né, eu acho que o indie, no início, né, ele tem que, além de fazer o seu próprio desenvolvimento dentro da nossa situação econômica, não só atual, mas como de país, né, de repente fazer diversos outros trabalhos paralelos enquanto se sustenta um projeto dessa natureza, né, para que consiga ter sustentabilidade financeira para chegar ao mainstream. E lá, em algum momento, você já está falando que vai ter que preservar a alma, né? Interessante, né? Eu espero que todos consigam preservar e chegar ao sucesso aí. Sim. Eu acho que, inclusive, se a Camila estiver online e quiser ainda fazer um comentário final sobre essa questão, seria interessante, né? Sim. Muito bem. 1 hora de live já, olha só que interessante. Muito bem. Olha só. O tempo voou aqui. Voou, puxa vida. Pessoal, eu queria novamente aqui queria agradecer a presença de todos, tivemos uma ótima audiência hoje, bastante interação aqui, diversos comentários muito pertinentes, perguntas, foi bem bacana aqui mesmo. O professor Davi, ele no curso trabalha tanto com a disciplina de produção, quanto com a disciplina de marketing para jogos. Então, caso você venha ser nosso aluno, nossa aluna, você vai encontrar o professor Davi em 2 momentos do curso. E eu vou deixar aqui, eu já deixei para vocês o link ali embaixo no comentário, para vocês fazerem a avaliação e com isso poderem obter o seu certificado de participação. Eu vou compartilhar aqui também o QR Code. Se você quiser apontar para o QR Code, vai te levar para o mesmo lugar. Tá? Então, o QR Code ou o link te levam para o formulário de avaliação. Né? Nesta semana, isso vai ficar disponível a live, sem dúvida. Nesse mesmo link que você acessou aqui para assistir, ela vai ficar disponível. Eu não sei se o sistema coloca hoje mesmo ou amanhã, mas ela vai ficar disponível para todo mundo que quiser assistir, aí pode voltar depois. E aproveite e se inscreva no canal da Impacta também, tem muito conteúdo interessante ali. E os outros webinars que nós vamos fazer também vão aparecer no canal da Impacta. Bom, eu aproveitar aqui e falar um pouquinho do próximo webinar, que será na semana que vem. Na semana que vem, então, nós teremos na segunda-feira, um webinar sobre Visual Effects para o desenvolvimento de games, com a professora Amanda. E a professora Amanda tem 2 convidados muito especiais, dois bacanas do mercado de games brasileiro, que é o Lucas Mendonça e o Ivan Garcia, que são programadores muito experientes. Ela vai fazer uma entrevista com eles para desmistificar um pouco essa questão do VFX, né, e trazer algumas informações bacanas para vocês. Tá? Excelente. E ainda na semana que vem, nós teremos um outro, que será o Gamer Experience Design,
com o Álvaro Gabriele Rodrigues, que também é nosso professor, um profissional muito experiente no ramo. Ele está com uma publisher chamada Dixel, né? Tem uma proposta muito interessante. Então, na segunda, na terça e na quarta-feira também nós teremos outro webinar com a professora Amanda novamente, e eu vou participar um pouquinho também para a gente falar sobre carreira acadêmica na área de games, né? Que é alguma coisa que está começando a acontecer à medida que você tem o pessoal formado na área, então o pessoal que está querendo ingressar, mesmo quem é formado em outras áreas, mas trabalha em games, quer ingressar na área acadêmica. Então, como é que é isso aí? Qual que é o caminho das pedras para você se tornar um professor, uma professora de games, né? Seja em colégio, seja na faculdade, então na quarta-feira. Então, na quarta, na terça e na segunda que vem, nós teremos webinars aí dentro do nosso ciclo, dentro do Impacta Game Hour. Legal? Pessoal, queria aqui agradecer novamente a presença de vocês todos, agradecer também ao professor Davi aqui pelo tempo, né, pela preparação toda aqui do material, as informações valiosas que ele trouxe para todos nós aqui hoje. Foi uma aula que acabou juntando um pouco das coisas, né? Juntou um pouco de produção, juntou um pouco de marketing, né? Porque isso também aí. Parte do processo. Foi muito bacana mesmo. Legal, valeu. Agradecer novamente a todos que estiveram aqui conosco. Peço novamente que acessem lá o formulário, o link está nos comentários do chat aqui, né? Ou aponta para o QR Code. Vou colocar aqui o QR Code de novo para vocês. Está aqui o QR Code, ou aponta para o QR Code, ou clica no link lá no chat e avalie o nosso webinar. Isso é importante para nós termos sugestões, ideias e tal, para que a gente possa sempre trazer temas interessantes. Acesse também a nossa página, né? Nós estamos divulgando esse ciclo de webinars em várias redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e tal, né? E se você quiser ter uma ideia da programação até agora toda, né, você, por favor, acesse a nossa página lá no Facebook, que tem a programação toda ali. Eu vou colar aqui para vocês nos comentários, vou colocar o link da nossa página no Facebook. Tá? Professor Álvaro, obrigado, passando aí pela live. Professor Álvaro também. Legal, Álvaro. Álvaro estará aí semana que vem. Semana que vem estará conosco. Obrigado, viu, Álvaro? O Josmar perguntou aqui como a escola vai ficar em relação à pandemia, as aulas presenciais. Nós estamos com o plano já de retorno. Os alunos, tivemos uma palestra para falar com os alunos como é que vai ser isso, né? Como é que vai se dar esse retorno. Nós, por enquanto, vamos começar o semestre online, né? Presencial, mas online, para a segurança de todos, alunos, professores, funcionários, né? De todo mundo, os familiares nossos também, de vocês. E assim que houver a liberação por parte do governo, nós, dentro de todo o protocolo de saúde, é muito importante isso, né? Não adianta a gente querer correr e tal, não, tem que fazer a coisa direitinho. Todos os parâmetros da saúde para a gente poder retornar e ir lá para a faculdade, né? Mas, por enquanto, as aulas permanecerão online, presenciais, nos horários regulares com os professores, como foi durante o semestre passado. Beleza? Então é isso, gente. Agradeço ao Rogério colocando, que já tem até as anteriores lá no canal da Impacta, né? E é isso. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Agradeço novamente a presença de todos vocês. Novamente, professor Davi, muito obrigado. Todo mundo aqui presente, Álvaro, Rogério, Josmar. Legal. Pastor,
Tiago, Camila, Rogério, né? A professora Amanda, o Lou, muito bom. todo mundo que participou aqui do chat, né? Vocês nos ajudaram bastante com todos os comentários. O FIFO aqui, ó o FIFO também esteve aqui, que bom, viu, FIFO? Prazer te encontrar aqui no chat, né? E é isso, gente. Até Legal, a próxima pessoal. semana que vem. E fiquem atentos às nossas redes sociais, que nós vamos continuar divulgando tudo por aí, legal? Pessoal, obrigado, um abraço, valeu, até a próxima. Ô, pessoal, até mais. Próspero, é isso aí. Isso aí, até mais. Tchau, tchau. Valeu.